O que é uma rede? Redes são sistemas computacionais e outros equipamentos interligados entre si para transmissão de dados, por exemplo, as impressoras, e-mails, internet e etc. Essas conexões elas podem ser realizadas por redes cabeadas ou redes sem fio. Há alguns anos atrás, a conexão era feita de maneira de escada. Poucas pessoas tinham acesso, entretanto, com o avanço da tecnologia, essa troca de informações ficou bem mais fácil. Rede cabeada. Hoje temos as redes cabeadas e sem fio, que facilita essa transmissão de dados. A estrutura de redes cabeadas tem o intuito de organizar a rede interna de uma empresa de forma a facilitar a manutenção e ampliação. Cabeamentos de par metálico. Cabo UTP. Os cabos UTP, par trançado não blindado, é o tipo de cabo mais utilizado para criar redes de computadores, baseados em fios. Ele é vantajoso devido ao seu baixo custo, sua facilidade de instalação, flexibilidade de mudanças e alterações e pela capacidade de suportar a completa largura de banda LAN. Já o cabo STP, ele combina as técnicas de blindagem, cancelamento e trançamento de fios. Ele reduz o ruído elétrico dentro dos cabos, que é a difonia, ruídos eletrônicos externos dos cabos, por exemplo, a interferência eletromagnética, a interferência da frequência de rádio. Cabeamento de fibra óptica. Rede cabeada de fibra é a grande aposta no momento para a transmissão de dados. Ela é composta por vários fios finos e transparentes, geralmente fabricadas em vidro. Assim acontece a transmissão de dados, traves dos impulsos de dados que contêm a sua própria representação. Fibra óptica multimodo, MM. Maior diâmetro do núcleo, vários feixes de luz, menor alcance e ideal para redes locais LANs. O núcleo possui dois diâmetros possíveis, 62,5 e 50 microns. Revestimento possui 125 microns e geralmente o emissor do sinal usa LED. Vai alcançar o máximo de 2 km. Do milímetro para o micro é necessário dividir por 1000 para chegar na casa do milímetro. Fibras de monomodo, SM. Ela vai possuir um núcleo mais estreito. Possui apenas uma direção para o feixe de luz. O núcleo ele vai possuir 9 microns. O revestimento possui 125 microns. Ele tem um emissor de luz, que é a laser, um alcance máximo de 40 km, diferencia o tamanho do núcleo e velocidade. Identificação dos cabos de fibra óptica. Vamos ter os CFOAC. É usado para o acesso. Já o X é um tipo de fibra óptica. O W pode ser CM, que é compacto metálico, ou CD, compacto dielétrico. Vamos ter também o Z, que é o número de fibras, o CA, que é a classe de atrito, e o K, que é o grau de proteção. Mas como esses cabos são organizados? As canaletas de alumínio são opções muito usadas para o cabeamento óptico e outros tipos também. Isso porque as opções são versáteis, com modelos que podem ser embutidos em paredes, no solo e até mesmo para instalações aparentes. NICs. Traduzido do inglês, NIC significa placa de interface de rede. As placas de interface de rede é uma peça física de hardware que faz a conexão entre um computador e uma rede, permitindo a transmissão de dados. Bom, a princípio elas eram somente expansões adicionais a um computador, mas atualmente são adicionadas como anexo na placa-mãe do computador. On-board e off-board. Como já sabemos, a placa-mãe é responsável pela conexão e comunicação entre os componentes do computador. Alguns componentes que podem ser conectados à mesma são o processador, as memórias, o HD e também a placa de vídeo e a placa de som. Saiba que algumas placas-mães
trazem embutidos alguns componentes que normalmente teriam que ser comprados à parte. Para ser mais clara, elas podem oferecer placa de vídeo, placa de rede ou placa de som, já inclusos. Quando isso acontece, dizemos que elas são on-board. Por outro lado, quando há necessidade de comprar esses componentes, a placa-mãe é chamada de off-board. Versões 10 Mbps, placa e rede 100 Mbps, megabytes por segundo e etc. Atualmente, é muito comum termos acesso à internet devido às famosas redes wireless. Saiba que esse termo vem do inglês e significa sem fio. Portanto, podemos considerar que todo tipo de conexão que não necessita de cabos ou fios para realizar uma comunicação entre dispositivos pode ser wireless. Atualmente, é muito comum termos acesso à internet devido às famosas redes wireless. Saiba que esse termo vem do inglês e significa sem fio. Portanto, podemos considerar que todo tipo de conexão que não necessita de cabos ou fios para realizar uma comunicação entre dispositivos pode ser wireless. Embutido, portanto, ter acesso à internet, seja de nossas casas ou qualquer outro lugar, dispensando o uso de cabos em determinados dispositivos, é possível e fácil. A camada física, OSI, fornece os meios para transportar os bytes que formam o quadro de camada de enlace de dados no meio físico de rede. A Ethernet é atualmente a tecnologia LAN predominante no mundo. A Ethernet opera na camada de enlace de dados e na camada física. Os padrões de protocolo Ethernet definem muitos aspectos de comunicação de rede, incluindo o formato de quadro, o tamanho do quadro, o tempo e a codificação. Quando as mensagens são enviadas entre hosts e uma rede Ethernet, os hosts formatam as mensagens no layout do quadro e é especificado pelos padrões. Os quadros também são conhecidos como unidades de dados de protocolo. Como a internet é composta de padrões nessas camadas inferiores, ela pode ser bem mais compreendida em referência ao modelo OSI. O modelo OSI separa as funcionalidades de camada de enlace de dados de endereçamento, enquadramento e acesso à mídia dos padrões de camada física da mídia. Os padrões Ethernet definem os protocolos da camada 2 e das tecnologias da camada 1. Embora as especificações da Ethernet apoiem meios físicos, larguras de banda diferentes e outras variações de camadas 1 e 2, o formato básico da estrutura é o esquema de endereçamento e o mesmo para todas as variedades de Ethernet. A camada física, OSI, fornece os meios para transportar os bytes que formam o quadro de camada de enlace de dados no meio físico de rede. A Ethernet é atualmente a tecnologia LAN predominante no mundo. A Ethernet opera na camada de enlace de dados e na camada física. Os padrões de protocolo Ethernet definem muitos aspectos de comunicação de rede, incluindo o formato de quadro, o tamanho do quadro, o tempo e a codificação. Quando as mensagens são enviadas entre hosts e uma rede Ethernet, os hosts formatam as mensagens no layout do quadro e é especificado pelos padrões. Os quadros também são conhecidos como unidades de dados de protocolo. Como a internet é composta de padrões nessas camadas inferiores, ela pode ser bem mais compreendida em referência ao modelo OSI. O modelo OSI separa as funcionalidades de camada de enlace de dados de endereçamento, enquadramento e acesso à mídia dos padrões de camada física da mídia. Os padrões Ethernet definem os protocolos da camada 2 e das tecnologias da camada 1. Embora as especificações Ethernet apoiem meios físicos, larguras de banda diferentes e outras variações de camadas 1 e 2, o formato básico da estrutura
é o esquema de endereçamento e o mesmo para todas as variedades de Ethernet. O 3G, 4G e 5G são denominações mais comuns para diferentes gerações e tecnologias de redes móveis responsáveis pelo acesso à internet de celulares, tablets, entre outros dispositivos, até mesmo computadores. Mas além delas, é fácil encontrar referenciais ao LTE, HSPA, EDGE, VoLTE, GSM, entre outras que definem essas tecnologias, ou simplesmente as especificações desses padrões. O 3G é a denominação utilizada para classificar a terceira geração das redes móveis. A tecnologia começou a ser instituída ainda no começo dos anos 2000 e trouxe a promessa de velocidades superiores ao 2G, com larguras de banda larga na faixa de 144,4 kb por segundo e chegaram até 168 megabytes por segundo com as evoluções que ocorreram ao longo dos anos. Atualmente o padrão está disponível em grande parte do território nacional. O 4G começou a ser discutido ainda em 2008. Uma das principais apostas é a capacidade de atingir velocidades na casa dos 100 megabytes em dispositivos móveis, simplesmente inalcançável para a tecnologia da época, algo em torno de 10 vezes mais rápido do que o 3G. Esse salto expressivo permitiu que serviços complexos como streaming de vídeos, músicas e jogos online fossem utilizados em redes móveis. A evolução desembarcou no Brasil por volta de 2013. Em telecomunicações, o 5G é o padrão de tecnologia de quinta geração para redes móveis e de banda larga, que as empresas de telefonia celular começaram a implementar em todo o mundo no final do ano de 2018. É o sucessor planejado das redes 4G, que fornece conectividade para a maioria dos dispositivos atuais. O 3G, 4G e 5G são denominações mais comuns para diferentes gerações e tecnologias de redes móveis responsáveis pelo acesso à internet de celulares, tablets, entre outros dispositivos, até mesmo computadores. Mas além delas, é fácil encontrar referenciais ao LTE, HSPA, EDGE, VoLTE, GSM, entre outras que definem essas tecnologias, ou simplesmente as especificações desses padrões. O 3G é a denominação utilizada para classificar a terceira geração das redes móveis. A tecnologia começou a ser instituída ainda no começo dos anos 2000 e trouxe a promessa de velocidades superiores ao 2G, com larguras de banda larga na faixa de 144,4 kb por segundo e chegaram até 168 megabytes por segundo com as evoluções que ocorreram ao longo dos anos. Atualmente o padrão está disponível em grande parte do território nacional. O 4G começou a ser discutido ainda em 2008. Uma das principais apostas é a capacidade de atingir velocidades na casa dos 100 megabytes em dispositivos móveis, simplesmente inalcançável para a tecnologia da época, algo em torno de 10 vezes mais rápido do que o 3G. Esse salto expressivo permitiu que serviços complexos como streaming de vídeos, músicas e jogos online fossem utilizados em redes móveis. A evolução desembarcou no Brasil por volta de 2013. Em telecomunicações, o 5G é o padrão de tecnologia de quinta geração para redes móveis e de banda larga, que as empresas de telefonia celular começaram a implementar em todo o mundo no final do ano de 2018. É o sucessor planejado das redes 4G, que fornece conectividade para a maioria dos dispositivos atuais. As vantagens da rede cabeada. Bom, as vantagens da rede cabeada é que ela possui um desempenho maior
em comparação com a rede wireless. A estabilidade é garantida por estar diretamente conectada ao dispositivo. A conexão pode chegar a 100 megabytes por segundo, enquanto a rede wireless chega a 54 megabytes por segundo. Já nas desvantagens da rede cabeada, em locais que possuem muitos computadores, o cabeamento acaba ficando muito bagunçado. Por ser físico ou passar do tempo, o cabo vai se deteriorando. As vantagens do rede sem fio. Bom, a rede sem fio permite a mobilidade do equipamento, a redução do tempo de instalação, redes temporárias, feiras, exposições, etc., e tem um fácil planejamento. Já nas desvantagens de rede sem fio, vamos ter uma baixa qualidade de serviço, uma probabilidade de um pacote entre dois pontos, altas taxas de erro, susceptível à interferência de outros sinais de rádio e uma vulnerabilidade de ruídos atmosféricos, como os raios, trovões, tempestades e assim por diante. As vantagens da rede cabeada. Bom, as vantagens da rede cabeada é que ela possui um desempenho maior em comparação com a rede wireless. A estabilidade é garantida por estar diretamente conectada ao dispositivo. A conexão pode chegar a 100 megabytes por segundo, enquanto a rede wireless chega a 54 megabytes por segundo. Já nas desvantagens da rede cabeada, em locais que possuem muitos computadores, o cabeamento acaba ficando muito bagunçado. Por ser físico ou passar do tempo, o cabo vai se deteriorando. As vantagens do rede sem fio. Bom, a rede sem fio permite a mobilidade do equipamento, a redução do tempo de instalação, redes temporárias, feiras, exposições, etc., e tem um fácil planejamento. Já nas desvantagens de rede sem fio, vamos ter uma baixa qualidade de serviço, uma probabilidade de um pacote entre dois pontos, altas taxas de erro, susceptível à interferência de outros sinais de rádio e uma vulnerabilidade de ruídos atmosféricos, como os raios, trovões, tempestades e assim por diante.